Quando você está diante de uma ameaça inesperada, é normal recuar para analisar melhor o problema. O lutador, quando toma um golpe muito forte no meio da luta, ele se fecha para se defender até se recompor e poder voltar à luta. Quando um cachorro na rua avança em você, você corre e sobe em algum lugar aí para poder pensar em como você vai se livrar do cachorro que está te atacando. Durante uma crise, agir rápido para ganhar tempo permite que você possa pensar, entender melhor o problema e tomar uma ação mais acertada. Assim que foi decretada a pandemia, lá em março, a melhor coisa a ser feita era realmente o isolamento social. Ficar em casa permitiu ganhar tempo para que os médicos e os cientistas conhecessem um pouco melhor a doença, estudassem algumas formas de tratamento e como poderíamos lidar com tudo isso. Mas assim como um lutador não pode ficar a luta inteira só se defendendo e tomando porrada, e a pessoa que fugiu do cachorro não pode ficar em cima de onde quer que ela tenha subido para fugir do cachorro, esperando que o cachorro vá embora, nós não podemos ficar isolados em casa por um tempo indeterminado aguardando uma vacina. E por que não? Por causa do impacto social causado pelo isolamento. Nesse cenário, a cada dia que passa, a economia enfraquece e o desemprego aumenta. Segundo o IBGE, antes da pandemia, o Brasil estava com 11,6% da sua população ativa desempregada no final de 2019. Hoje, nós já estamos com 12,2%. Isso quer dizer que são 1.200.000 pessoas a mais sem emprego. E quanto mais tempo o isolamento demorar, mais desempregos teremos. O desemprego leva a muitos outros problemas sociais. O desemprego no Brasil sempre foi um grande problema, antes do coronavírus, e ele continua sendo. E é por isso que é necessário o país reagir o quanto antes. Passados 2 meses do período de isolamento que foi decretado, agora nós temos muito mais informações sobre a doença, nós conhecemos as formas de contaminação e, principalmente, nós sabemos as formas de prevenção. E perceba que eu não estou falando aqui sobre o tratamento, que isso é uma discussão que tomou conta dos jornais e grupos de WhatsApp hoje em dia. Eu estou falando aqui de uma coisa que quase ninguém está falando, que é como nós vamos voltar às nossas atividades da forma mais segura possível. Informação é primordial. E o que nós sabemos hoje é: o Covid-19 tem um alto índice de contágio. A doença não tem grandes índices de letalidade, como por exemplo um ebola. Em algumas pessoas o vírus causa um grande problema de saúde, em outras não. Não é identificado ainda o motivo que torna o vírus mais fraco ou mais forte em determinado organismo. Isso quer dizer que nós não sabemos o impacto do vírus no corpo de cada um. Então uma pessoa pode ser imune, ela pode não apresentar os sintomas, ela pode apresentar sintomas leves, pegar e se curar rapidamente, ficar em estado grave e pode também ser fatal. Ou seja, o grande problema é que o vírus é uma baita de uma roleta russa. Você não tem como saber se com você vai ser nada ou fatal. Você não tem como saber se alguém da sua família vai ser mais prejudicada ou menos prejudicado. E isso deve ser levado muito a sério. Não é brincadeira. Até porque não tem vaga nos hospitais para atender muita gente. Mas isso não é motivo para medo. A informação é a melhor coisa que você tem agora. Por isso é importante levantar uma coisa aqui: a responsabilidade de cada um de nós nesse cenário todo. A gente precisa entender que temos que fazer a nossa parte para evitar disseminar a doença para nós, para as nossas famílias e para as pessoas com quem a gente convive. E como a gente faz isso? Usando máscara adequadamente, e tem bastante gente vendendo máscara e muito conteúdo na internet explicando as formas corretas de usar essas máscaras. Lavando as mãos com frequência, também tem tutorial na internet ensinando a lavar a mão corretamente, porque não é só jogar uma aguinha, esfregar e pronto. Não levando as mãos à boca, nariz e olhos. Tem que ficar esperto, porque muitas vezes a gente nem percebe que coça o olho ou põe o dedo na boca. Manter uma distância de 1 a 2 metros de outras pessoas com quem você cruza na rua e evitar locais de aglomeração de pessoas. Não é muito, concorda? São atitudes muito simples. Então, para que arriscar? Com essas medidas simples, você já vai estar contribuindo bastante para não disseminar o vírus. Isso quer dizer que, fazendo isso, você pode sair de casa. Algumas pessoas podem ficar em casa, então que fiquem em casa. Mas algumas pessoas precisam sair, para trabalhar, por exemplo. Então é importante que essas pessoas que precisam sair tomem todas as providências que elas puderem para sair em segurança. As pessoas que estão aqui não estão fazendo isso porque elas querem, porque elas saíram de casa para passear. Essas pessoas, elas não são um problema. Elas estão procurando fazer o que elas precisam fazer, que é trabalhar, só que em segurança.
O que atrapalha mesmo é quando o governo tira de você a possibilidade de você decidir. Quando o governo vem e diz que você não sabe se cuidar e por isso vai te proibir de sair de casa. Isso quer dizer que mesmo que você precise sair e você faça todo o possível para se proteger, você não vai poder. Pode ser até que você concorde com algumas medidas autoritárias para o bem maior, tirando o seu direito de escolha, essas coisas. Mas como fica quando essas medidas fazem com que as pessoas tenham que sair daqui, onde elas estão isoladas, para encher ainda mais de pessoas aqui? Ou quando proíbem isso aqui e permitem isso aqui? Ou ainda quando eles fazem isso aqui? Quem é a melhor pessoa para saber o que é melhor para você? Quem toma as melhores decisões para você? Não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, é você. Você não precisa que governo nenhum te diga o que fazer. Você precisa é de informações sólidas para que você possa decidir o que é melhor. Isso é ser tratado com respeito pelo governo, não como um cordeirinho que segue o pastor. Você é um cidadão pagador de impostos e apto a tomar suas próprias decisões e lidar com o resultado delas também. Tirar o seu poder de decisão é a pior ação que um governo pode fazer, mesmo que agora seja algo que não pareça importante, que pareça que seja para o seu bem. Você não sabe qual é a próxima ação autoritária. Então defenda sempre sua liberdade. Liberdade com responsabilidade. E seja um cidadão consciente. Previna-se. Proteja a sua família e todos que estão à sua volta. Segurança, liberdade e responsabilidade.